Olá, está no ar o Sala Debate. Hoje vamos falar sobre a demarcação de terras indígenas. O Brasil possui 240 terras indígenas em fase de estudos para a regulamentação. No entanto, esses processos podem ser afetados pela proposta de emenda constitucional número 215, segundo lideranças indígenas. A PEC, que foi aprovada no último dia 27 de outubro em uma comissão especial na Câmara dos Deputados, altera a maneira como é feita a demarcação de terras indígenas, de unidades de conservação e de quilombos. Atualmente, homologar essas áreas é função do Poder Executivo. No entanto, caso aprovada nos plenários da Câmara e também do Senado Federal, a PEC 215 passa essa função para o Poder Legislativo. Lideranças indígenas de diferentes etnias, parlamentares e organizações de sociedade civil contrárias à PEC têm se manifestado. Para eles, a pressão de deputados ruralistas e fazendeiros pode impedir a demarcação de terras indígenas, o que seria um retrocesso no ponto de vista desse pessoal e um obstáculo para direitos já garantidos pela Constituição. Já parlamentares e grupos que apoiam a PEC afirmam que ela vai sim contribuir para o desenvolvimento do agronegócio e também para a geração de emprego nas regiões. Vamos fazer mais chamados, Vamos fazer mais contatos. Hoje nós vamos deixar aqui para você nossos convidados. Luiz Corniaconi, ele que é diretor executivo da Associação Brasileira do Agronegócio. E Tonico Benites Kaiowá, ele que é doutor em antropologia pelo Museu Nacional da UFRJ e também porta-voz do povo Guarani Kaiowá. Luiz, Tonico, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Júlio. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Obrigado. Você de casa também é sempre nosso convidado. Opine aí pelo Facebook, pelo Twitter, pelo WhatsApp. Os contatos vão pipocar aí na sua tela e a gente já começa o programa com uma reportagem. Vamos ver então, depois desses contatos aí, twitter.com na sua tela, Facebook e o número do nosso WhatsApp está aí, 968-668-414. Vamos ver uma reportagem para explicar melhor esse assunto. O processo de regularização de terras indígenas e quilombolas no Brasil é realizado em 5 etapas. A primeira delas é uma série de estudos fundiários e ambientais da área. Depois ocorre a delimitação das terras com os estudos aprovados pela FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Nesse período, é feita também a análise do Ministério da Justiça. A próxima etapa é a demarcação, ou seja, as terras aprovadas pelo Ministério podem ser demarcadas fisicamente. Depois é feita a homologação por meio de decreto presidencial. Essas terras são então regularizadas e passam a ter registro em cartório em nome da União. A PEC número 215 altera exatamente a etapa de homologação das terras. Pelo texto aprovado na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, a União continua responsável pelos estudos de demarcação de terras indígenas e quilombolas. O governo deixa então de realizar as demarcações por decreto e deve enviá-las ao Congresso na forma de projeto de lei. Esse projeto será analisado por uma comissão mista de deputados e senadores em até 90 dias. Caso o parecer seja favorável, a proposta de criação das reservas passa por sanção presidencial. Se o parecer for contrário, o projeto volta para votação na Câmara e no Senado Federal. O texto da PEC estabelece ainda indenização para proprietários de terras que passarem a ser territórios indígenas. Nos últimos dias, representantes de comunidades indígenas têm realizado protestos no Congresso Nacional. Para eles, a PEC é inconstitucional e retira o direito dos povos ao território. Já parlamentares contrários à proposta alertaram que a sua aprovação deverá acirrar os conflitos de terras no campo. Os deputados que apoiam a emenda constitucional afirmam que ela dá segurança jurídica para os processos de demarcação de terras. Para entrar em vigor, a PEC deve ser votada em plenário na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal. Muito bem, vamos ter a opinião dos nossos convidados aqui hoje. Luiz, como é que você analisa esse momento da democracia brasileira, 15 anos depois, um assunto volta à tona. Boa noite para você. Por que tanto tempo depois ele voltou à tona e por que você acha que ele vai passar agora? Boa noite. Vamos tentar... Primeiro, obviamente que 15 anos é um tempo extremamente longo para qualquer processo. Tem que considerar, logicamente, que dentro da Casa, na Câmara e no Senado, você tem todos os ritos, você tem a aprovação das comissões, depois você tem votação em plenário, depois vai para o Senado, se altera para a Comissão de Constituição e Justiça. Quer dizer, é um tempo longo
normalmente já é um tempo longo, porque esse é o rito democrático lá da casa. Logicamente que não justifica todos os 15 anos, que você tem aí, ao longo desse período, algumas demoras, porque o embate em assuntos como esse e outros são embates que normalmente acirram um pouco mais e demoram um pouco mais o processo. Acho, logicamente, que poderia até ser mais curto, porque você abreviaria uma série de problemas que a falta de uma clareza legal acaba implicando numa insegurança jurídica tremenda para todas as partes, não é só para a parte A ou para a parte B, acho que todo mundo perde com essa questão. Né? Acredito agora, depois dessa discussão e desse tempo todo, que isso deve caminhar de uma maneira mais rápida. Né? Espero sinceramente que todo esse momento que o Brasil está passando, principalmente no legislativo, não interrompa esse processo, que precisa de uma definição, porque o pior cenário é você não ter uma definição e ficar nessa insegurança de como agir e em que se basear as suas decisões. Tonico, você é porta-voz do povo Guarani Kaiowá. Por que você é contra essa proposta? É porque, de fato, já existe um direito e procedimento de como fazer, como começar. Esse processo demarcatório, né? Já existe, baseado na Constituição de 1988, né? Depois o decreto de 1996 já deixa claro como é que deve ocorrer esse processo demarcatório de regularização da terra indígena. Né? E tem esse processo, esse caminho a ser percorrido até chegar o Poder Executivo como representante do povo, do Brasil, compete ao país, ou seja, ao representante da população, do povo, nação brasileira, homologar definitivamente. Né? E a PEC pretende retirar esse poder do representante do povo. Né? Ou seja, a competência hoje é o Poder Executivo, que é o Presidente da República, que representa o povo brasileiro. Né? Então, compete a ele, a esse poder, para assinar a homologação final. Mas a PEC quer alterar isso. Né? Ele quer repassar o poder ao representante de determinados segmentos sociais. Né? Então, competiria quem deveria homologar ou reconhecer ou não reconhecer, aprovar ou reprovar, ao representante de um segmento social, que é o Poder Legislativo, né? Que é representante. Claro, né? É claro que tudo é uma questão de interpretação do que é o representante. Né? O Poder Executivo representa o povo, porque foi eleito democraticamente. Pela maioria. Né? Os parlamentares também. Só que existem grupos de interesse. Né? Você está dizendo que existem grupos de interesse dentro do parlamento, então, e isso pode dificultar. E dificultaria e coloca em risco, porque o Poder Legislativo não representa a totalidade do povo brasileiro. Né? O que você tem a dizer sobre isso, Luiz? Sobre o comentário do Tonico, que analisa justamente o risco de grupos de interesses na Câmara dos Deputados sobre esse assunto. Eu vejo um pouco, de uma maneira um pouco diferente. Pela reportagem que a gente acabou de assistir, se você olhar o que você tem de alteração da PEC, vamos entender que a PEC é um projeto de emenda constitucional, quer dizer, ela está andando porque a Constituição de 88 já determina algumas coisas, né? Que por alguns, vamos dizer assim, deficiências, você está tendo alguns problemas, principalmente o que se chama relacionado à questão de marco temporal. Quer dizer, você tem que respeitar um marco temporal que, de alguma maneira, não está sendo cumprido nessa questão. Tem toda a questão indenizatória e tal, isso aí a gente pode falar num capítulo depois. O que essa PEC vem corrigir é porque ela passa em algum momento, né, o penúltima etapa agora, você tem uma análise e uma recomendação do Legislativo, que em última instância é o poder constituído, né, pela votação. Quer dizer, quando você constitui o Legislativo, isso é poder de voto. Né? Você faz isso baseado, né, no rito democrático que o Brasil vive. Né? Então, lá dentro do Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, está lá os representantes da população brasileira, de toda a população votante brasileira, pelo menos o que pode votar acima aí de 16 anos. Então, quer dizer, cabe a ele olhar essa questão. Para quê? Para que ele faça uma recomendação. Tanto é que você tem uma etapa depois, que é a questão de sanção e veto, né? Acaba tendo. Na minha leitura... Da Presidência da República. Então você vai ter de qualquer maneira, você vai ter no final da linha de qualquer jeito. O que você tem aqui que é importante
é que você tem um órgão do executivo que é, por exemplo, a FUNAI, cabe a ela fazer demarcação, analisar essa questão toda. Mas não cabe a ela, pelo menos na minha leitura, determinar e fim de conversa. Por quê? Porque é mais coisa você legislar em causa própria, tá certo? Quando você submete isso ao legislativo, você tem lá uma série, ou pelo menos mais de 500 parlamentares na Câmara e quase 80 no Senado, representando o povo, e você vai ter alguns debates, e lá você vai ter, pelo menos, sob o ponto de vista democrático, uma resolução muito mais consensual do que só uma resolução que vem do Executivo para aprovação ou não final da Presidência da República. Agora, você falou sobre o papel da FUNAI, né? Eu quero ter até a opinião do Tonico também nesse sentido, mas não faz sentido a FUNAI defender uma causa justamente que está ali atravessando séculos e que ela tem a responsabilidade de atuar frente a uma população desse país com essas características, Luiz? Não cabe. Cabe à FUNAI, como órgão do Executivo, fazer isso. Cabe à FUNAI cuidar das questões indígenas, tá certo? Mas não só cabe à FUNAI participar inteiramente de uma demarcação. Não, demarcação seja ela do tamanho, onde fica essa questão toda. Não, isso, na minha leitura, não. Você deixar só um órgão, aí você fica uma legislação causa própria, pô. Aí fica uma coisa muito, vamos dizer assim, a compensação fica um pouco desbalanceada para algum lado. É por isso que o Legislativo, que representa em última instância o povo, está lá para fazer isso. Tonico, por um lado, o processo de demarcação de terras é um processo longo, né? A gente tentou rapidamente explicar um pouquinho ali na reportagem, mas é um processo que leva tempo. Uma proposta como essa pode acelerar esse processo, independente de todo o lobby da bancada ruralista, independente de toda a pressão do agronegócio, mas do ponto de vista da burocracia, uma proposta como essa não poderia acelerar processos burocráticos ou não? Não, esse tipo vai bloquear tudo, né? Vai paralisar definitivamente todo o processo, né? Porque essa demanda dos povos indígenas, porque a demarcação hoje no Brasil está em discussão por conta da demanda, né, do próprio povo indígena, né? Então ele demanda o reconhecimento da área em que ele estava nos últimos 50 anos, nos últimos tempos, nos últimos séculos, né? Então, a demanda sempre parte do próprio indígena, né? Essas demandas pedindo reconhecimento, né? Exigindo reconhecimento. Ou seja, a terra indígena não se cria. É uma demanda, é uma reivindicação dos próprios povos indígenas histórica, que se encontra naquele local nos últimos 50 anos, nos últimos 100 anos, demanda esse espaço que seja reconhecido, né? E a Constituição, muito claro, de 1938, reconhece e exige que seja reconhecida, regularizada essa área tradicionalmente ocupada, né? Então, isso significa onde se encontram os povos no último tempo. No últimos tempo, ele não fala que... então, tradicionalmente ocupado significa uma área em que sempre viveram nos últimos tempos os indígenas. A gente tem até uma outra questão que é grandes obras e grandes investimentos e tem até a remoção de algumas comunidades. A gente já vai falar sobre isso para explicar um pouco o que o Luiz trouxe aqui, que é a questão do marco temporal. Mas vamos conversar também agora pela internet, convidar mais uma entrevistada para participar do debate de hoje, é a Débora Duprá. A Débora é subprocuradora-geral da República e coordenadora da Câmara de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais e vai conversar com a gente agora via internet. Olá, Débora, tudo bem? Boa noite, como está? Boa noite, muito prazer. Obrigado aí pela gentileza em atender o nosso convite. Débora, pelo seu ponto de vista, pela sua atuação, como é que você interpreta uma proposta de emenda constitucional como essa, a 215, que tira do Executivo o poder de homologar as terras e passa para o Legislativo nesse contexto todo de parlamentarismo no Brasil? Bom, a Sexta Câmara ela já encaminhou uma nota, tanto ao Legislativo quanto ao Judiciário, apontando diversas inconstitucionalidades nessa proposta de emenda constitucional. Eu poderia, para simplificar, me concentrar em duas delas que são as mais significativas. A primeira é porque ela ofende o princípio da separação de poderes. A demarcação de terras indígenas é um processo que requer uma expertise, ela requer um grupo de profissionais que deem conta da identificação de um território, o que é uma tarefa bastante complicada e que tem que ser tocada por uma equipe qualificada. Isso não é passível, né, de se transferir para o Legislativo. A exemplo do que ocorre também
com a definição de unidades de conservação, a exemplo do que ocorre com a reforma agrária. Isso tudo, com a definição de áreas quilombolas, são procedimentos que se iniciam e se encerram no Executivo porque eles demandam exatamente isso, tarefas executivas que precisam de um conhecimento técnico específico. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a demarcação de terras indígenas, ela vem realizar um direito fundamental desses povos. A Constituição coloca as terras indígenas como um elemento indissociável da própria identidade desses povos. Então, é um direito cultural, é um direito de natureza fundamental e que, por isso, não se sujeita principiologicamente, ontologicamente, às maiorias ocasionais, né? Então, é preciso que haja instâncias contramajoritárias, que não estejam vinculadas à posição de maioria para fazer realizar, de fato, um direito dessa estatura. Débora, deixa eu trazer esse seu posicionamento aqui para o debate no estúdio e a gente já volta a falar com você. Eu vou trazer a palavra para o Luiz aqui. Luiz, o que você tem a dizer sobre esses dois pontos que a Débora nos trouxe, né? Mais especificamente sobre o primeiro, a necessidade de se ter, sim, um corpo técnico de profissionais que estudam o assunto para fazer uma análise e uma tomada de decisão sobre esse assunto. Não é um risco tirar de um corpo técnico o poder de avaliar um assunto como esse e passar para o legislativo, que obviamente, né, tem suas competências e suas formações, mas pode não ter tanta capacidade de analisar? Não vai tirar disso. Se você olhar o começo do processo, você tem a participação ainda, né, na indicação, nos estudos e na proposta que vai ser submetida, primeiro nesse novo intervalo que chegou da questão do legislativo, que você não tinha antes. Mas você não está tirando dos órgãos executivos e os órgãos que têm essa função, principalmente no executivo, a FUNAI e outros, de fazer os estudos, de fazer as recomendações, de fazer os estudos técnicos, etimológicos e tal, vai ser feito do mesmo jeito. Tá certo? O que você tem é que você colocou uma discussão de uma orientação final que passa pelo legislativo que não passava antes. Então, você não vai perder isso. Eu tenho uma visão completamente antagônica dela, porque na minha visão você continua tendo, não vai ficar para o legislativo ir lá no campo e olhar se vai demarcar aquilo, não, até porque não é função do legislativo e você não vai ter nem deputado nem senador fazendo isso, até porque não faz o menor sentido. Tá? Então, você vai continuar tendo do mesmo jeito. O que se colocou aqui é que você vai ter uma discussão, uma análise, uma discussão num plenário, não, que é o plenário legislativo, o que você não tinha antes. Não? A discussão está nesse ponto, não está no ponto que você está tirando de alguém, né, a participação. Continua do mesmo jeito, vai ser feito. O que talvez você tenha, que é fundamental, é você reordenar as funções, né? Dar a cada um o que deve ser feito para a função que tem que exercer dentro do seu âmbito de trabalho. Débora, a gente tem uma participação aqui pelo Facebook da Beatriz. A Beatriz fala o seguinte: olha, a PEC 215 não corrige absolutamente nada. Os legisladores brasileiros estão tomando decisões em causa própria e a PEC é uma prova disso. Como é que você interpreta o comentário da Beatriz? Obrigado, Beatriz, que participou aqui pelo Facebook, sobre esse momento da política brasileira e a advocacy em causa própria. Eu concordo totalmente com a Beatriz, queria dar também os parabéns pela intervenção dela e voltar, principalmente, juntar essa observação dela, que foi dito pelo outro participante. Nós temos um problema sério nessa PEC, que é exatamente essa parte que vai para o Legislativo e que pode desconsiderar tudo que foi feito pelo grupo técnico. Então, nós vamos ter um direito de natureza fundamental, que precisa de uma intervenção técnica, passível de uma relativização ou de uma neutralização, de uma neutralidade, de uma desconsideração absoluta por conta de uma votação, né? Ou seja, por uma deliberação por maioria. Não há, em direitos fundamentais, possibilidade de direitos de minorias serem destruídos por maiorias ocasionais do parlamento. Isso é uma regra fundamental, é uma regra do regime democrático, são os limites próprios da democracia. Então, eu concordo com a Beatriz, é uma PEC que ela vem atender o interesse de um setor específico, no sentido de retornar ao mercado um estoque de terras que estão indisponíveis pela sua própria natureza.
Agora, como acelerar os processos de demarcação e homologação hoje no país, né, Débora? A gente percebe também que é um processo complexo, não é um processo fácil. Justamente você estava trazendo aí a necessidade de um corpo técnico para, desde o ponto de vista da antropologia, da questão da terra, da questão da legitimidade daquela comunidade naquela região. Como é que o país pode ter, de uma forma mais eficaz, um processo como esse avançando no contexto de hoje? Não, o processo, eu concordo que ele é, numa parte, dotado de uma certa complexidade, porque ele demanda esse estudo. Agora, o que está acontecendo na realidade é que o processo ele vem se alongando no tempo pelo excesso de judicialização, então, impugna-se o tempo todo esse processo nas suas mais diversas fases. E, por outro lado, uma inércia também do Poder Executivo, muito por conta dessas pressões que rotineiramente são feitas em relação aos processos, por essa disputa que existe no plano real, né? Então, nós temos que os processos eles são imobilizados pela via judicial e por uma pressão que tem se mostrado eficaz junto à administração pública. Tonico, como é que você percebe essa questão do marco temporal, né? O Luiz trouxe essa temática aqui, a Débora falou um pouquinho também, mas queria que você falasse sobre o princípio da legitimidade de terras desde 1988, só que para cá, de 88, para cá, existe justamente a possibilidade de novos contextos ali na remoção de populações e também de relocação de comunidades. Como é que você analisa esse conceito do marco temporal nessa discussão? Bom, o marco temporal, eu acho que ele considera já, por exemplo, o indígena, no caso o meu povo, o Guarani Kaiowá, foram expulsos da sua terra tradicional antes da Constituição de 88, né? Até mesmo por conta de uma política do Estado, que é a política indigenista, uma das atividades oficiais era remover os indígenas das suas terras e liberarem, né? Então, isso aconteceu com o meu povo Guarani Kaiowá e com outros povos de outra região também, né? Então, como é que você vai aplicar para um povo que foi retirada, expulsa, removida de modo forçado das suas terras, como é que você vai encontrar em 1988 nas suas terras tradicionais? Então, é injustiça, né? Não tem como, não tem fundamento falar que você estava lá em 1988, como é que você vai falar para um povo que foi removido, que foi expulsa antes de modo violento e várias vezes ao longo de 70, 80, através de uma política do Estado, que é indigenista, que é o CPI, depois FUNAI, né? Não tem fundamentos você exigir de um povo que foi retirado, forçado, falar para ele, você estava lá em 1988? Uhum. E porque no meu caso o Guarani, o Kaiowá, eles foram expulsos em 70, final de 80, ainda na ditadura militar, né, foi removida de modo forçada. Em 88, e ao mesmo tempo é importante considerar que o indígena também na época era tipo criança, era de menor, né? Era outro tipo, né? De juridicamente o Estado, a situação do indígena era outra, não era reconhecida como organizações, não era como povo, não era cidadão, era outro tipo, em outro estágio que juridicamente era entendido indígena. Só a partir de 88 que reconhece o indígena como cidadão, como povo, como organizações, enfim. Então, é injustiça esse marco temporal, né? Não há cabimento, não há fundamento a aplicar que se o indígena perguntar para o indígena expulso ao longo da ditadura militar... É uma outra realidade. É uma outra realidade, então precisa considerar. Precisa considerar isso. Deixa eu trazer a Débora de novo para esse debate, avisando da equipe que eu estou sem retorno aqui no computador para me passar quanto tempo eu ainda tenho antes de passar o bloco. Débora, você participou de uma comissão em outro momento aí no Mato Grosso do Sul, né? Eu queria que você explicasse para a gente o que é a sua participação numa comissão especial na Câmara dos Deputados naquele momento com relação à violação de direitos de populações indígenas difere do que está acontecendo agora. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente a sua experiência.
Desculpa, eu acho que eu não entendi muito bem a pergunta. Eu estive acompanhando a Comissão de Direitos Humanos recentemente no Mato Grosso do Sul, mas eu já estive várias vezes no Mato Grosso do Sul. Em termos de cenário, eu não consigo ver nenhuma alteração, né? Nós continuamos com um contingente enorme de pessoas colocadas às margens de suas terras, em acampamentos que lembram muito aqueles do MST, ainda embaixo de lonas, com uma quantidade enorme de crianças sem educação, sem acesso à escola, sem acesso à saúde pública. Então, eu vejo o mesmo cenário de tristeza, enfim, das cercas impedindo a entrada desse povo nos seus territórios tradicionais e, enfim, esse processo de disputa que vai entrando para o judiciário e se alongando rumo à eternidade. Para onde você acha que esse debate vai caminhar agora, Débora, independentemente dele ter passado pelo debate no ano 2000 e volta agora em 2015? O que você acha que vai acontecer? Já agradecendo a sua participação no programa de hoje. Bom, eu espero que nós tenhamos, enfim, consigamos concluir o nosso processo civilizatório que se iniciou com a Constituição de 1988, né? A Constituição de 1988, ela é o resultado de várias lutas. A questão indígena é uma delas. Foi uma luta que se mostrou vitoriosa. Nós temos uma Constituição de vanguarda, uma Constituição emancipatória e eu espero que nós sigamos nessa trilha, né? Garantindo direitos de todos e todas. Débora Duprá, coordenadora da Câmara de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais, falando diretamente de Brasília, via internet conosco. Muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, boa noite. A gente vai fazer um rápido intervalo agora. Você que está em casa pode participar do programa pelo facebook.com/Canal Futuro Oficial. Opine sobre a demarcação de terras indígenas, toda essa discussão no programa de hoje. Participe também pelo twitter.com, o nosso perfil é o @Canal Futura. E se preferir, acesse aí o WhatsApp 21 968 668 414. Está aí na tela para você. Participe do debate que a gente volta daqui a pouquinho em 2 minutos. Até já! Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate, hoje falando sobre a proposta de emenda constitucional 215, que pretende aí mudar as regras sobre a homologação de terras indígenas no Brasil. Conosco aqui no estúdio estamos com Luiz Cornacchione, ele que é diretor executivo da Associação Brasileira do Agronegócio. E Tonico Benites Kaiowá, ele que é doutor em antropologia pelo Museu Nacional da UFRJ e também porta-voz do povo Guarani Kaiowá. Vamos colocar aí na tela, pedir para a equipe colocar ali a arte, que é o nosso infográfico, né? O infográfico está aí disponível para a gente trazer mais informações sobre as terras indígenas. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui para vocês. Daqui a pouquinho a gente vai trazer o infográfico, mas voltando para o debate. Luiz, a gente percebe que existe uma possibilidade muito grande de acompanhar esse debate em outras instâncias. Você percebeu que houve audiência pública, houve consulta pública sobre esse tema? Em que momento isso aconteceu e de que maneira? Bom, o debate vem depois da retomada dele, principalmente nesses últimos meses, vem muito mais constante do que você tinha, né? Você teve várias audiências públicas, vários movimentos nas comissões da Câmara, tá certo? Principalmente da Câmara, né? Cada PEC 215 é lá que ela está tramitando. Eu acho que isso deu, dentro do processo democrático, a oportunidade de se colocar, todos os lados se colocarem de uma maneira a influenciar aquilo que julgam que é pertinente nesse projeto de emenda constitucional, né? Acho que, sob o ponto de vista de tramitação, pelo que a gente tem acompanhado lá em Brasília, principalmente agora nesse último período, o debate está mais, não só acirrado, mas ele está mais constante. E esse mesmo é o processo que você tem que fazer para qualquer alteração, seja de projeto de lei ou projeto de emenda constitucional. Então, na minha avaliação, o processo está andando dentro daquilo que é o regimento normal. Pode estar mais demorado ou menos demorado, mas aí é uma outra questão, é muito mais uma questão interna da casa do que
do que disposição de se fazer. Eu estou achando a disposição agora muito mais constante do que a gente via no passado, principalmente que ela ficou parada um tempo aí, como o próprio já foi dito aqui, né, eternamente. Tonico, a gente percebeu também em recentes manifestações em Brasília, né, do cacique Raoni, que a comunidade indígena não foi de fato ouvida em muitas dessas audiências, em muitos desses debates. Você concorda com esse tipo de depoimento? Você participou de alguma discussão nesse sentido ou conhece colegas que participaram dessa discussão ou não? Não, mobilizações por conta desse falta de diálogo recomeçou, né? Então, o movimento indígena, mobilizações no último tempo ocorreram de modo mais frequente por conta desse isolamento, né? Muitos movimentos indígenas organizados, várias lideranças, de várias regiões também, não foram chamadas para, então, e demanda, né? Por isso, várias vezes ao longo do semestre passado e no último semestre também, demandaram o diálogo, que participar, né? Mas várias vezes foram impedidas, foram barradas pela força policial, por exemplo, na Assembleia Legislativa, e a tentativa continua, né? De acordo com o nosso direito também, a gente demanda que seja ouvido, né? As representações nossas, né? E há essa dificuldade, é ignorada a nossa participações. Muitas vezes nessa sala de reuniões foram barradas, colocadas a força policiais, muitas vezes impedida e isolada, enfim. Então, esse tipo de situações gera mais, afasta mais do diálogo. Os povos indígenas se sentem dessa forma, que é excluída da discussão, né? de avaliar, de ouvir, de entender, enfim, e a gente, toda a liderança sabe que temos nossos direitos de ser ouvidas. Vou botar aí na tela para vocês, consulta, pessoal, né? Deixando o Tonico concluir aí. Vou botar aí na tela para vocês o nosso infográfico que está no Facebook, está aí, ó. Se você quiser acessar o facebook.com/Canal Futuro Oficial, você tem possibilidade de entender melhor a PEC 215, a quantidade de terras indígenas em processo de demarcação no país, argumentos contra, argumentos a favor. Opine aí, participe com a gente, que já eu trago aí a participação de vocês aqui para o estúdio. Luiz, conflitos no campo é um tema que preocupa num momento como esse? Bom, qualquer conflito preocupa, né? Seja ele no campo ou na cidade. Eu acho que preocupa, lógico. Para isso, você precisa cada vez mais de uma estabilidade, vamos dizer, legislativa e de uma segurança jurídica. A gente sempre batalha e o presidente sempre volta nesse ponto, que não há necessidade, ou pelo menos ninguém quer conflito. Quer dizer, conflito não traz vantagem para ninguém. Para qualquer um dos lados, na minha avaliação pessoal, conflito todo mundo perde, não há quem ganha, quem perde. Logicamente, com qualquer conflito no campo, preocupa, e por isso que a gente às vezes defende posições como essa, da PEC 215, para a gente ter um processo legal, um processo que dê uma segurança jurídica para ambos os lados. Para o nosso lado, a gente tem que lembrar, a gente acaba esquecendo, a gente fala muito as coisas, mas só um minuto para te explicar. Hoje nós temos, que o Brasil é um país de aptidão agrícola, né? Acho que a população brasileira esquece que o Brasil hoje é o segundo maior produtor de alimentos do mundo e seremos o primeiro daqui a 10 anos, certo? E a gente tem nisso, certo, uma responsabilidade danada nessa questão. E a gente faz isso, e eu sempre gosto de falar desse ponto, a gente faz isso hoje com menos de 10% da área do país. Quer dizer, eu não conheço nenhum país do mundo, e a gente tem uma certa experiência nisso, que faz uma produção que nós fazemos mais de 300 milhões de toneladas de alimento, quase 30 milhões de metros cúbicos de biocombustíveis, então, com uma área equivalente a 85 milhões de hectares, mais pastagem. Aí, com pastagem vai dar perto de 220, 230. Quer dizer, é uma área relativamente, temos 60% da preservação. Então,
Eu não conheço nenhum país do mundo que faz o que a gente faz, ainda tem 60% de preservação. Dentro dessas áreas tem terras indígenas, a questão toda. Então, qualquer conflito no campo, lógico que nos preocupa, porque isso é um negócio do Brasil. O Brasil é hoje um país agrícola. A gente tem que ter orgulho do que o Brasil faz hoje. Eu acho que o brasileiro precisa ter orgulho. Hoje, quem alimenta boa parte do mundo somos nós e vamos alimentar daqui para frente. Não há dúvida que existe uma grande produção, uma grande cadeia produtiva e de fornecimento de alimentos. Mas, por exemplo, no seu estado nativo, Tonico, Mato Grosso do Sul, já não existe tanta floresta, já não existe essa perspectiva, né? Isso não é um custo muito alto também a se levar em consideração? Hein, Tonico? Mato Grosso do Sul, o nome é Mato Grosso do Sul, né? O mato, mas ali não tem mais mato, né? Existe hoje, por conta disso, a miséria, né? A miséria, toda a população, brasileiros pobres, indígenas e outros segmentos que mais explorados, é visível no Mato Grosso do Sul essa classe, esses segmentos sociais, passa miséria, passa fome e não há alimentos, porque o que se produz lá? Cana, álcool, ninguém come álcool, enfim, não é. Quem tenta produzir hoje, naquele contexto, esse pequeno produtor, ou seja, essa agricultura familiar que produz, que fornece essa produção básica, né? E os Guarani, e hoje está praticamente sem mais espaço para fazer isso, o Guarani sempre foi produtor, historicamente, os Guarani, os Kaiowás são produtores, planta, ele produz milho, historicamente reconhecido como povo plantador de mandioca, de milho, de outras batatas, em todas as alimentações. E hoje, como é que ele vai produzir suas alimentações sem mais espaço de terra, né? Ficamos sem terra, né? Não temos mais terra lá para produzir. Então, nesse contexto que a luta pela recuperação, uma pequena parcela é tentativa de produzir nossa alimentação. Hoje a gente não consegue porque a gente não tem espaço, tudo está em área já assim, ocupada. Vamos lá, vamos trazer mais um convidado para o nosso debate, conversar agora pela internet com o deputado federal do PSDB do Mato Grosso, Nilton Leitão. Deputado, muito boa noite, muito obrigado pela participação no programa de hoje, tudo bem? Já a gente vai trazer aí a participação do deputado Nilson Leitão, que vai participar conosco falando diretamente de Brasília, deputado federal pelo PSDB. Luiz, temos uma pergunta aqui pelo WhatsApp, pergunta da Laís. Qual é o objetivo principal ao se demarcar terras? As áreas que ficarem sem a ocupação indígena, por exemplo, terão alguma destinação social ou não? Serão absorvidas para outro tipo de produção? Vamos lá. Se olhar a fundo o que está nessa 215, né, você tem dá a possibilidade, primeiro, criar um marco de regulação pelo menos mais democrático. A segunda coisa, você tem lá hoje o que vai ter futuramente, né, se isso for aprovado, você tem a possibilidade do uso dessas terras até pelas populações tradicionais, de modo que ela possa explorar economicamente e socialmente a terra, certo? Então, eu acho que vai ser um avanço nesse ponto também, um pouco em direção da pergunta da Laís que veio para cá. Eu acho que a gente vai caminhar também nessa questão, porque você vai possibilitar um uso pela população lá, que esteja lá presente, de uma maneira econômica e social muito mais intensa do que a realidade de hoje. Vamos lá, agora a gente conseguiu reencontrar o contato aí com o Nilson Leitão, deputado federal pelo PSDB. Deputado, muito boa noite, obrigado aí pela gentileza em atender nosso convite, tudo bem? Tudo bem, boa noite, eu que agradeço a oportunidade. Deputado, depois de 15 anos parado, né, o texto da PEC foi aprovado na comissão especial, né? Por que, na opinião do senhor, uma demora em votar uma questão tão importante, protocolada há tanto tempo? Na verdade, foi uma soma, né, de situações que acabou ressuscitando essa PEC. Ela poderia nem ter saído mais da gaveta se o governo federal tivesse cumprido o seu papel. Eu estou até ouvindo atentamente aí o debate entre os convidados, e tem muita razão a nação indígena, fora da Amazônia Legal principalmente. Em Mato Grosso do Sul, que representa com os demais estados, exceto os estados da Amazônia Legal, 2% das demarcações do Brasil inteiro, 98% das demarcações estão na Amazônia Legal. Essas regiões onde os índios estão comprimidos, o governo brasileiro sabe há muito tempo.
e merece, tem que aumentar essas áreas nessa região. Agora não pode ser aumentado exatamente em desintrusão, expropriação, onde esses proprietários têm a escritura, comprar as suas terras, não é invasão e tem o direito sobre a terra. Se o governo entende que tem que ampliar essas áreas, ele teria que ter um mecanismo para ampliar. A legislação atual não autoriza a desapropriação. A presidente Dilma chegou a anunciar em 2013, no primeiro conflito, uma desapropriação pagando com título da dívida agrária, que é inconstitucional. E até hoje o conflito continua, porque o governo brasileiro continua de braços cruzados. Onde que a PEC 215 nasce? Nasce dessa inércia, onde o índio não tem a garantia da sua terra e o produtor não tem segurança jurídica sobre aquilo que ele tem. Os dois são prejudicados. Às vezes eu me assusto quando vejo lideranças indígenas, às vezes até orientado de forma equivocada pela FUNAI, pelo Ministério da Justiça, dizer que é contra a PEC. O que muda com a PEC? Há 10 anos, as demarcações do Brasil estão judicializadas. A FUNAI e o próprio Ministério da Justiça não conseguem completar nenhuma demarcação. A última, na reserva Caiabi, entre a Piacás, do Mato Grosso, e o Pará, era a quarta ampliação de 1 milhão de hectares. O Supremo Tribunal Federal derrubou o decreto da presidente Dilma com a liminar, suspendendo a demarcação daquela área porque foi totalmente equivocada. A PEC 215 ela entra para dar segurança jurídica, tanto que ela tem prazo, diferente da legislação atual. Ela é para demarcar. Quem fala que é para não demarcar, que está enganando a própria nação indígena. Agora, deputado, o senhor citou o caso da judicialização, né? A quantidade de processos, né, de debates no judiciário que podem justamente prolongar ali um processo de homologação. Mas isso é do Estado Democrático de Direito e pode continuar acontecendo, não? Não, mas isso com todos, com 100%? Todas as demarcações judicializadas, isso é correto? Será que está certo a forma que está? Estado de Direito significa quando é exceção, a justiça é para exceção, não para o geral. Então, se isso ocorresse na área urbana, já pensou se todos os brasileiros tivessem que entrar com ação devido a problema urbano fundiário? Na área da saúde a gente está vendo muita coisa também, né? A judicialização na saúde também não está ali 100%, mas está acontecendo bastante, né? Está acontecendo bastante, mas o percentual perante as pessoas que usam o percentual bem baixo. Agora eu estou dizendo de 100% de judicialização de demarcação de área indígena. É um número bem consolidado, é um número bastante alto, realmente é... Não, eu não estou dizendo de 99%, eu estou dizendo de 100%. Não tem, nos últimos 10 anos, nenhuma área indígena que foi demarcado e que não está ainda sem transitar e julgado. Isso significa que é muito grave. O governo brasileiro, e aí eu até ouvia alguns ponderando, de que a PEC não foi tão debatida. Eu vou dar o tempo para vocês. Em 2014, essa PEC foi debatida em 48 sessões da Câmara Federal, com 48 audiências públicas foram debatidas. Todos os deputados da Câmara, os que aprovam a PEC 215, os que reprovam a PEC 215, elas tiveram o direito de ter requerimentos de convocação, convite para debate. Teve mesas redondas em várias regiões do Brasil. Em 2015, passaram de 70 audiências públicas, porque poderia ter sido votado em fevereiro de 2015. Eu, como presidente, prolonguei essa comissão até novembro. Nesse período todo, o que nós pedimos foi para que o governo apresentasse uma alternativa à PEC 215. Não houve apresentação de alternativa, não houve nenhum tipo de emenda por conta do próprio governo ou daqueles que eram contrários, e foi votado por 22-0. Essa PEC, ela muda o seguinte, ela passa a ter o Congresso Nacional como também participante, origina a lei no próprio Executivo, através da FUNAI, com o mesmo antropólogo, com o mesmo sistema, o mesmo modelo. Só que aí vem para regime de urgência no Congresso Nacional e, através de uma comissão especial mista, num período máximo de 90 dias, ele vai dar o seu parecer e aprovar aquilo que foi enviado pelo Executivo. E a última palavra vai para o presidente da República ou para o presidente da República sancionar ou não. No caso de aprovado, vai para a sanção normal. No caso de reprovado, vai para o plenário do Congresso
para ampliar a oportunidade da demarcação, mas com data para terminar, que vai chegar no máximo aí a 180 dias. Hoje nós estamos com áreas há 10 anos sem demarcar. Então essa PEC não é contra o índio, é a favor da segurança jurídica para o índio e para o produtor e acabar com o conflito no campo. Deixa eu trazer aqui o debate novamente para o estúdio, Nilson. Deputado, a gente já volta a trazer as discussões para o senhor. Tonico, o que você tem a dizer aí sobre as palavras do deputado, justamente sobre o posicionamento dele em relação ao que este debate representa para a comunidade indígena, no ponto de vista de garantir segurança jurídica para a população indígena? O que você tem a dizer? Bom, em relação à demarcação da terra, essa demora, né, é por conta da judicialização mesmo, né? Porque se não fosse, claro que muitas terras, a partir da Constituição, conforme o direito, conforme o trabalho técnico, conforme o laudo, já teria se solucionado há muito tempo esse processo, né? Só que a judicialização, que o adversário nesse campo, nessa disputa, né, judicializa e fica parado lá, paralisado, década, né? E isso dificulta, ou seja, enquanto isso a comunidade vai morrendo mesmo, porque está num espaço pequeno, está no acampamento, está à beira da estrada, enfim, e a PEC justamente vai continuar fazendo isso de modo mais evidente, né? Porque imagina hoje, nesse contexto atual, em que há esse processo, há essa paralisação por conta da judicialização, né? Uhum. Nós entendemos que o que compete ao Poder Executivo, no caso, representações da FUNAI, né? E que compete ao GT, o grupo de trabalhos profissionais, realizam trabalhos, começam trabalhos, e, enfim, quando chega a determinada fase, é judicializada. Aí o processo aí para tudo, né? Mas isso por conta dos disputantes, né? Não. Sim, porque aí também cada um então acesso então esse então há e pacientemente o povo indígena ficam ali. Deixa eu trazer mais perguntas aqui, participação do público. Luiz, o Fábio Filho pergunta o seguinte: qual seria, nesse sentido, né, lá em Mato Grosso, na verdade, a pergunta do Paulo Rogério primeiro para o Luiz, depois a do Fábio Filho para o Tonico. Do Paulo Rogério para você. Em Mato Grosso, produtores rurais estão sentindo o reflexo de demarcações. Após trabalharem e produzirem na terra, estão às barras de se verem demovidos da posse justa. Eles foram chamados a ocupar terras por ato do governo estadual. Esses produtores serão ouvidos nesse processo? Bom, o que você tem a dizer para o Paulo Rogério? Primeira coisa, Paulo, primeiro só voltando um ponto, acho que o deputado Nilson trouxe no debate um ponto importante. Acho que nós estamos passando no país num processo de judicialização enorme. Não é só nessa questão indígena. Essa questão 100% não tem nem o que discutir, né? É uma coisa absurda. Mas, então, você de alguma maneira, quando você melhora esse processo legal, você diminui a necessidade de você ficar mandando para o judiciário. O judiciário não tem condição de carregar essa carga e dar um pouco do que ele está dizendo. O processo fica absolutamente moroso. Dentro do processo, e aí o deputado Nilson pode até elucidar melhor essa questão, como ele disse, tiveram esse ano quase 70 audiências, quer dizer, a ideia das audiências e a ideia da discussão, tanto nas comissões quanto no plenário, é que se ouça todas as partes. É assim que funciona o processo. O deputado Nilson colocou isso de maneira muito assertiva, até porque ele é da casa e sabe como é que tramita. Eu acho que precisa ser feito toda uma legislação para tirar essa insegurança jurídica, porque não é possível, como ele falou, alguém que está produzindo a terra de uma hora para outra não está mais e se sente abandonado. Quer dizer, ser ouvido faz parte do processo legal e regimental do Legislativo. Tonico, o Fábio Filho pergunta para você. Eu gostaria de perguntar ao Tonico qual seria a principal ferramenta de organização política possível aos povos indígenas para enfrentar grupos políticos que têm interesse no assunto. Bom, a princípio os povos são organizados, né? Os povos, isso a Constituição reconhece, né? E hoje há organizações indígenas em nível nacional, tem a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, tem organizações locais, regionais, enfim, comunitárias. Existe uma organizações indígena
para buscar essa efetivação do direito, a princípio, né? Por exemplo, em relação ao Mato Grosso do Sul, existem organizações, o próprio indígena, que a própria demanda já são antiga, né? Essa regularização, essa demanda de reconhecimento, né, no Mato Grosso do Sul, que essa parte que os Guarani é bem diferente de outro lugar do indígena de outra região, né? Porque de outra região não perderam a sua terra e muitas vezes são regularizadas no lugar em que se encontrava antes, né? E no caso de Guarani Kaiowá, não, foram expulsas e a terra não foram ocupadas, ou seja, foram comercializadas, se a gente entende que foi vendido, foi ignorada, foi considerada como devoluta os Guarani Kaiowá. E diante disso, a organizações dos Guarani Kaiowá, porque é um povo que luta desde 80, ainda na ditadura, começou na ditadura essa recuperação, lutando por um pedaço de terra que eles foram, da onde foram expulsos, da onde foram removidos ainda em 70 e 80. Né? Então, a organização existe, essa organização dos Guarani Kaiowá, que é a Assembleia Geral do Povo Guarani, agora tem Povo Tereno, são organizados, e essas organizações também articula apoio às sociedades brasileiras, a todas as organizações brasileiras, político também, todo tipo de a gente articula apoio, né? Porque indígenas não são assim, eles não estão isolados. Claro, eles estão se organizando eles estão se organizando, petições reconhecendo o seu direito e buscando e demandando apoio, né? Perfeito. Vamos voltar aqui a falar com o deputado. Deputado, na opinião do senhor, quais seriam os próximos passos relevantes para essa medida nesse momento político pelo qual atravessa o Brasil, né, no momento de instabilidade política e de dificuldade aí nos regimentos? Qual seria, na sua opinião, os próximos passos para esta pauta, deputado? Acho que o deputado não está nos ouvindo. Daqui a pouco a gente vai fazer contato com ele aí, com a equipe técnica, ver se ele está nos ouvindo. E se ele estiver, nós garantimos aí a participação dele no final do programa. Luiz, considerações finais sobre essa agenda? Bom, eu acho que a discussão... Acho que a gente teve... Deixa eu só te interromper, porque a gente teve o áudio recuperado. Não recuperamos o áudio, equipe, do nosso deputado. Vamos ver. Deputado, está nos ouvindo? Eu estou ouvindo. Perfeito. Quais seriam os próximos passos, então, aí nessa agenda da proposta de emenda constitucional nesse momento de dificuldade política, né, de estabilidade governamental nesse país? Na verdade, o Brasil não conseguiu ter uma agenda para a nação indígena. E essa agenda, na verdade, ficou apenas no debate de demarcação. Esqueceram o restante. Aumentou em morte de índio no Brasil nos últimos 10 anos, 168%. De cada 100 índios mortos, 40 são crianças de 1 a 5 anos de idade. É quase que um genocídio. A gente está aí com uma dificuldade em compreender o áudio da conversa com o deputado Nilson. Eu vou pedir a gentileza de interromper, deputado. A gente está aí com uma fragilidade na banda larga hoje, a internet está um pouco frágil, mas de qualquer maneira eu vou pedir para a equipe agradecer a participação do senhor e que concedeu essa entrevista, deputado Nilson Leitão, deputado do PSDB, falando diretamente de Brasília. Infelizmente a gente teve um problema no áudio e a gente agradece a participação, fica para uma próxima oportunidade. Luiz, suas considerações finais, Tonico, suas considerações finais. Brito, eu acho que o que nós temos que fazer é continuar um pouco na linha que o deputado Nilson colocou há pouco, quer dizer, a gente tem que caminhar com isso e chegar num projeto de emenda constitucional que dê a segurança jurídica, tanto que o agricultor precisa e ele precisa, né, porque está lá na terra e está produzindo, como também a população indígena precisa, né, porque não faz o menor sentido você ter aí 100% de digitalização e processo ficar parado esse tempo. Então, acho que, e para isso, na minha opinião pessoal, eu acho que nada mais importante do que o diálogo, os debates. Os debates no Estado democrático de direito faz parte do nosso processo. Logicamente que você pode ter no debate uma ou outra visão, mas eu me lembro, só para finalizar, de todo o debate do Código Florestal. Quer dizer, o Código Florestal passou por um tempo uma série de debates e saiu um código, que na minha leitura é um código
moderno, um código muito bom, tá certo? Eu acho que poucos países do mundo têm um código tão bom. Eu também tenho a absoluta certeza que nessa questão da PEC 215 nós vamos chegar num ponto de convergência importante para o país. Obrigado pela participação. Obrigado a você pelo convite. Tonico, gentilmente aí, obrigado pela sua participação. Rapidamente, suas considerações finais. Obrigado. Também, a princípio, eu gostaria, a finalizar, deixar claro que efetivação do direito já conquistado, né? Já existe uma Constituição Federal onde já consta nosso direito que precisa ser efetivado de fato, né? Então esse direito são resultado de movimentos sociais brasileiros. O Brasil, o movimentos sociais é resultado desse pedido desse brasileiro. E em relação à PEC 215, o próprio esse movimento social brasileiro que vão determinar também. Se eles permitirem, com certeza vão passar. Se o povo brasileiro, a maioria que está na rua, que está em toda parte, se não permitir, não vai passar também, né? Então, esse a gente está aí para acompanhar essa luta aí. Obrigado aí pela gentileza na participação. E olha só, gente, antes de encerrar o programa de hoje, eu gostaria de dar um aviso para educadores, né, de todo o país. O movimento pela Base Nacional Comum Curricular, formado por diferentes instituições, convida professores e profissionais de educação a enviarem as suas sugestões para a Base Nacional Comum Curricular. A base deve determinar os conhecimentos essenciais que todos os alunos brasileiros têm o direito de aprender em cada fase do ensino. A consulta pública está disponível no site basenacionalcomum.gov.br. Então você tem aí até o dia 15 de dezembro para entrar lá e participar da construção desse debate, desse conteúdo. basenacionalcomum.mec.gov.br. Tonico, Luiz, obrigado pela participação, até a próxima. Muito obrigado, Tonico. Obrigado. A você de casa também, o meu muito obrigado. O Sala Debate de hoje fica por aqui, a gente volta na semana que vem. Tchau, tchau.